Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo de número 15. Temos o privilégio de olhar para esse texto mais uma vez e percebermos que nesta oração que o apóstolo Paulo faz a Deus pela vida dos irmãos lá de Éfeso, nos chama muito a atenção. É algo que se destaca, é algo que ganha, salta aos nossos olhos por não estar envolto de pensamentos e de petições terrenas, petições muitas vezes que nada mais reflete do que um coração egoísta, preocupado consigo mesmo, onde aquilo que queremos e aquilo que desejamos, às vezes estão longe da vontade de Deus e ocupa tanto tempo das nossas orações. Como tem sido maravilhoso fazer esse curso de aconselhamento, e hoje o Roberto Carlos lendo o texto do encontro de José com os seus irmãos e da fala de Jacó, como eu consigo ver de uma outra forma. Às vezes eu enxergava um velho, um senhor, coitado, que perdeu um filho, e que está ali preocupado com os outros filhos, e não é isso, irmãos, não é isso. Um homem preocupado apenas consigo mesmo, um homem que havia errado em priorizar um filho em detrimento do outro, que continua fazendo isso com Benjamim, que olha para os demais filhos e diz: vocês estão tomando os meus filhos. Então assim, tem sido um privilégio. E olhar a lista de oração do apóstolo Paulo, essa oração, também me chama a atenção, porque não encontramos aquilo que às vezes domina as nossas orações. Os nossos pensamentos e preocupações deste mundo. E algumas oportunidades já temos olhado para isso. Falei no domingo passado que a parte central desse texto é quando o apóstolo Paulo ora pedindo para que Deus ilumine o coração dos irmãos de Éfeso. Porque através de um coração iluminado, esses irmãos iriam passar a enxergar o mundo, enxergar as coisas de uma perspectiva divina e não de uma perspectiva humanista, egocêntrica. E através de um coração iluminado, esses irmãos estariam então entendendo e vendo as coisas do jeito que Deus vê. Vamos ler o texto e aí a gente começa a trabalhar com ele. Capítulo 1, versículo de número 15 vai nos dizer o seguinte: desde que soube de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor pelo povo santo em toda parte, não deixo de agradecer a Deus por vocês. Em minhas orações, peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento, para que cresçam no conhecimento dele. Oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu a seu povo santo. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder glorioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus, nos domínios celestiais. Agora, ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te louvamos, te agradecemos e pedimos, ó Deus, que agora, pela ação do Teu Espírito Santo, o Senhor venha capacitar-me
a explicar esse texto de forma clara, de forma compreensível, e que o mesmo Espírito Santo que me auxilia nisso possa iluminar a mente de quem ouve, para que compreendam a verdade da palavra do Senhor e sejamos nós por ela transformados. Pedimos isso também para as crianças, que o Espírito Santo venha agir enquanto eles ouvem a história da Tua palavra. Oramos no nome de Jesus e agradecemos. Amém. O apóstolo Paulo pede para que Deus abra o entendimento, abra os olhos do coração daqueles irmãos. Irmãos, esse é o nosso grande desafio. Esse é o nosso desafio. Porque a Bíblia vai trabalhar de uma maneira geral e dizer que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Jesus disse para não ajuntarmos tesouro nessa terra, porque nessa terra a traça vai corroer, a ferrugem vai aparecer e vai comer o que diz respeito a ela. O ladrão pode surgir do nada e levar aquilo que nós temos trabalhado e ajuntado, e Jesus diz: não ajunte, não trabalhe por isso, não trabalhe pelo que é perecível. Quer algo pelo qual vale a pena investir a sua vida? Jesus diz: ajunte tesouros nos céus. Lá não tem ladrão, lá não tem traça, lá não tem ferrugem. O que investirmos no céu será permanente e será por toda a eternidade. O apóstolo Paulo vai nos exortar em Colossenses, uma vez que estamos em Cristo, que não possamos viver pensando e buscando as coisas da onde? Deste mundo, as coisas da terra. Mas que os nossos corações, que a nossa mente, que nós como um todo, cidadãos celestiais, possamos viver nesse mundo pensando e buscando, nos preocupando com as coisas celestiais. Sabe quando isso é possível? Quando os nossos corações são iluminados e passamos a enxergar as coisas como Deus enxerga. Somente isso. Pela iluminação do Espírito Santo, e esse é o papel do Espírito Santo, nós iremos colocar cada coisa no seu devido lugar. Deus não é contra o trabalho, Deus não é contra o estudo, Deus não é contra o passeio, pelo contrário, tudo isso é belo, é bonito, é divino e veio de Deus. Mas quando nós enxergamos o mundo através de termos corações iluminados, nós vamos entender o papel do trabalho, o papel do estudo, o papel do lazer, e viveremos e enxergaremos a vida do jeito que Deus enxerga. E aquilo que é prioridade para Deus passará a ser prioridade para nós. Porque aquilo que de certa forma é necessidade nossa, Deus disse o seguinte: busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E aquilo que é necessário, não aquilo que é de desejo e de capricho, aquilo que é necessário, eu te dou, eu acrescento. Comida, bebida e vestimenta. Somente com o coração iluminado, irmãos, nós vamos poder viver de forma que esteja encaixado dentro do plano perfeito de Deus. E segundo o texto que já também examinamos, ter um coração iluminado, ele vai permitir que a nossa vida seja inundada, possamos compreender o versículo 18, né? A esperança que foi concedida a nós. Não tem nada pior nesse mundo do que alguém sem esperança, não é verdade? Não tem o que anima, não tem o que motiva, não tem o que faz a pessoa, de repente, né, levantar cedo motivado por algo. Esperança, necessitamos de esperança. E a verdadeira esperança, e a esperança bíblica, que é simplesmente, né, não esperar pela possibilidade, mas esperar pela concretização que é certa e correta.
nos coloca diante da realidade celestial na presença de Deus, mas traz para nós que essa realidade, embora não completa e concreta em sua amplitude, já é uma realidade para nós hoje, porque somos do Senhor. Em Cristo nós não seremos vencedores, nós já somos mais que vencedores. Olha, se você está com a sua Bíblia aberta, dá uma olhadinha no capítulo 2, versículo 6, ele vai falar isso dizendo: pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Olha a leitura de Paulo. Ele olha para o futuro, ele olha para a concretização das coisas e diz: nós já estamos com Cristo, nós já reinamos com Cristo. Embora isso não tenha se concretizado, mas o estar com Cristo hoje é uma garantia tão segura, que nós podemos dizer: estamos com Cristo. Isso nos enche de esperança, irmãos. Mas somente com o coração iluminado pelo Espírito Santo, a verdade de onde estávamos, quem éramos e para onde iríamos, diante da verdade de quem somos, para onde iremos, vai nos encher de esperança, de alegria, de satisfação, de prazer, de motivação. Não é normal, irmãos, o fato de um cristão ter uma vida sem a alegria do céu inundando seu coração. Não é normal. Momentos difíceis, passamos. Momentos de tristeza, passamos. Mas uma vida para baixo, uma vida desmotivada, não, irmãos, isso não é normal. O crente não deveria viver desmotivado. O cristão deveria viver apaixonado pelo Senhor, vibrando, obediente, servo, envolvido, esperançoso. Esse é o retrato bíblico de alguém que pertence a Cristo. Por quê? Porque morto e destinado ao inferno, vivo e predestinado para a glória celestial, o que mais nos alegrará? Aí ficamos procurando lixo do mundo para satisfazer. Eu preciso trocar o pneu do carro para ficar alegre. Eu preciso... Só que essa alegria, essa esperança, que precisa ser uma realidade, ela é resultado de um coração iluminado, de termos uma compreensão, entendimento, direção do Espírito Santo sobre as coisas de Deus. Um coração iluminado te enche de esperança, mas o texto diz para nós que ele também te capacita a entender a rica herança que ele já nos deu. A herança, a gloriosa herança, a riqueza da herança, que é uma realidade. Nós fomos salvos, nós somos filhos, e como filho nós somos herdeiros com Cristo. E essa herança que hoje, se transforma em algo real, mas nos separa por um período de tempo, é uma realidade que nos aguarda. Herança aqui traz um sentido da completude de todas as bênçãos. Nós já temos, mas pisaremos nas ruas celestiais. Contemplaremos o Cordeiro assentado no trono, veremos anjos voando e entoando santo, 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 o mar de cristal, a árvore da vida. Isso é uma garantia que nada e ninguém pode ofuscar, roubar, tomar, mas é segura, incorruptível, porque foi algo construída e se tornou uma realidade por um alto preço, o sangue de Cristo. E Paulo ora: Senhor, abre o coração desse povo para que entendam, para que vivam iluminados pelo Espírito Santo, esperançosos nesse mundo de tristeza, de trevas, de sofrimento, de dor. Que vivam entendendo que existe uma herança. E o terceiro ponto, que é o que gostaria de desenvolver com mais cuidado nessa noite,
que é o entendimento do poder de Deus para conosco. Olha o versículo 19. Também oro para que entendam a riqueza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder glorioso, aí entrando no 20, que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra, à direita de Deus, nos domínios celestiais. Um coração iluminado, irmãos, vai trazer para nós o entendimento do poder de Deus nas nossas vidas e desse poder que está, sendo disponibilizado para que a gente viva usufruindo de todas as bênçãos espirituais já concedidas a nós. Jesus disse que existe, aqui Paulo diz que existe a esperança, Paulo diz que existe a herança e diz que existe o poder de Deus. E esse poder de Deus, mencionei no domingo, que ele é o elo que une a esperança e a herança. Temos esperança, que é uma realidade, e temos a herança, que é uma realidade que nos aguarda. E ambas existem, porque entre elas existe o quê? O poder de Deus tornando a esperança e a herança uma realidade para nós. O poder de Deus em nos declarar seus filhos, justos, santos, através de Cristo. E o versículo 19 que acabei de ler, o apóstolo Paulo, para falar do poder de Deus, ele usa 4 palavras diferentes. Olha que interessante isso. O apóstolo Paulo vai usar 4 palavras para descrever o poder de Deus que opera, que atua em nós. E a primeira palavra que ele destaca é a palavra grega dunamis, com significado básico, assim como todas as demais, poder. Dessa palavra, deriva-se as outras 2 palavras que conhecemos, que é dínamo e dinamite. Então a palavra dunamis significa poder. Então quando trouxe a intenção de dizer que existe poder naquela explosão, daquele explosivo chamado dinamite, porque a palavra dunamis traz a ideia de poder. Então, quando o apóstolo Paulo vai falar desse poder, ele usa essa palavra, dunamis. Só que o apóstolo Paulo também, nesse mesmo versículo, usa uma segunda palavra, que é energeia, ou energeia, que significa poder, que significa operação, que significa energia. O apóstolo Paulo usa também a palavra kratos, que significa força. E a última palavra que ele usa para descrever poder é ischus, poder. Então, esse versículo, bem próximo do literal, ele seria como a edição corrigida fiel traduz, que está aqui nessa, eu vou ler para vocês. Se tiver, Gabriel, tem aí, né? Então coloca. Ok, é esse? Exatamente, olha lá. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder, primeira palavra, sobre nós os que cremos, segundo a operação, terceira palavra, da força do seu poder. Ele usa 4 palavras para descrever o poder de Deus em nós. E o sentido aqui não é para que façamos estudo das palavras, para chegarmos a questões diferentes, não é isso. Mas o objetivo é destacar a ênfase que o apóstolo Paulo vem dando, e nesse versículo ele faz isso, a basculhar um caminhão de ênfase aqui, sobre o poder de Deus. O apóstolo fala do poder de Deus como energia divina, dinâmica e eterna, que se encontra ao nosso dispor. É isso que ele quer falar. E esse poder é tão poderoso, sendo redundante,
que não só usa 4 palavras, mas ele vai dizer que é esse mesmo poder que atua em nós, que está ao nosso dispor, que operou em Jesus Cristo ressuscitando dos mortos. É o mesmo poder que faz com que Cristo seja rei e tudo esteja debaixo de seus pés. Percebe por que nós precisamos de um coração iluminado? Nós precisamos, irmãos, porque afinal, de que adianta possuir riquezas, poder, e não termos de certa forma energia para usá-las? O primeiro bilionário do mundo, o primeiro homem a ter $1 bilhão, ele se chamava John Rockefeller. E na história desse homem, na biografia dele, é contado que durante muitos anos da vida dele, ele viveu à base de leite e biscoito, porque ele tinha sérios problemas estomacais devido à excessiva preocupação com a sua riqueza. Raramente ele desfrutava de uma boa noite de sono e nunca tinha uma porta vazia sem um guarda. E a história mostra, o registro da história desse homem mostra que em certo momento da sua vida, ele começou a repartir a sua riqueza. E ele começou a fazer doações volumosas para entidades filantrópicas. E ele melhorou significativamente a sua saúde, e estendeu a sua vida até uma boa velhice. Mas John Rockefeller, embora sendo um homem rico, era um homem miserável. Tinha tanta riqueza, mas não podia desfrutar. A base de bolacha, biscoito e leite. E é pensando nas riquezas da graça de Deus, que é muito maior do que $1 bilhão de John Rockefeller, na época. Hoje existem muitos bilionários acima disso, né? Mas o que é a riqueza deste mundo comparado com as riquezas da graça de Deus? Que o apóstolo Paulo pede para que o Senhor conceda aos efésios entendimento, clareza, iluminação do Espírito Santo, capacitação, energia, poder, para que o povo pudesse viver, não acuados, não coitadinhos, sentimento de inferioridade, mas pudessem viver pela força do poder do Senhor para a sua glória. Esse é o ponto, irmãos. E nós precisamos desse poder de Deus por pelo menos 2 motivos. Primeiro, nós somos fracos. Nós somos vasos de barros, frágeis. A nossa natureza é fraca em si mesma. E jamais daremos devido valor às riquezas concedidas a nós. Sem o poder de Deus, é como se fosse entregue um poderoso caça de guerra nas mãos de um homem que no máximo foi um comissário de bordo. Não vai ser usufruído, não vai ter utilidade. Por isso que precisamos do poder de Deus nas nossas vidas, que vem através de um coração iluminado, para que possamos usufruir das riquezas, das bênçãos, da grandiosa e gloriosa riqueza da graça de Deus, que já é uma realidade disponível, irmãos. Segundo motivo pelo qual nós precisamos desse poder, é que o nosso inimigo é real, é astuto e é poderoso. Conforme na EBD, não é Deus num sentido como nosso Deus, que é o único, não, mas o nosso inimigo é poderoso. E aí o texto vai dizer para nós, primeiro, versículo 21, fala da realidade desse inimigo. Ele diz: agora ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. E também, lá no capítulo 6, corre para lá, Gabriel, de Efésios 6,
11 e 12, olha o que o apóstolo Paulo vai falar sobre esse inimigo. Versículo 11. Vou ler o 10, né? Uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Por que precisamos do poder do Senhor? Olha o versículo 11. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Precisamos ou não do poder de Deus? Precisamos. Precisamos do poder de Deus. E aí eu faço a seguinte pergunta: como que esse poder de Deus se aplica a nós hoje? Sabe como? Baseado em Efésios capítulo 1, o trecho que nós estamos vendo, através da centralidade de Cristo nas nossas vidas. Porque Cristo, né, o texto vai dizer que Deus fez de Cristo central no seu plano, e Ele fez isso sobre todas as autoridades terrenas. Cristo é central sobre as autoridades espirituais. Aí lembra de Efésios 6? Governantes, poderes, demônios, Satanás, opressão maligna, macumba. Jesus é central sobre todas as coisas. Toda a autoridade está sujeita a Cristo. Em Jesus, Deus faz com que todas as coisas sejam reordenadas, reestruturadas. Cristo é o ponto de convergência de tudo o que existe. Ele tem toda a autoridade, todo governante, potestade, demônio, inimigos do presente e do futuro, tudo está debaixo da autoridade daquele que não será rei, que é rei. Daquele que não um dia sentará num trono, mas que entronizado reina no universo. Jesus é a centralidade de tudo. E Deus revela por meio do apóstolo Paulo dizendo o seguinte, que tudo isso, olha aí, versículo de número 22, Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o quê? Para o bem da igreja. E ele diz o seguinte no 23, e a igreja é o seu corpo, e ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas, a igreja, e coisas na igreja, fora da igreja, em toda parte. Jesus preenche tudo. Sabe quando o poder de Deus será uma realidade presente, visível, palpável nas nossas vidas? Quando Cristo for central e não periférico. E o que é interessante é o seguinte, é que o texto nos leva a entender que ter Cristo como central em nossas vidas é ter mais o que como central em nossas vidas? O que o texto diz aí? Deus fez todas as coisas e colocou Cristo como cabeça para quê? O bem do quê? Fala aí. Da igreja. Ter Cristo central, desfrutar do poder de Deus, pelo reconhecimento e a submissão da centralidade do senhorio de Cristo, não está apartado da centralidade da igreja. Não está. Cristo é o cabeça da igreja. E da cabeça vem o quê? Vem o comando, vem a direção, vem a orientação, vem a instrução. E através do corpo, o que acontece?
a cabeça executa os seus comandos. Olha que interessante isso. Cristo é central na história? Sim. A igreja é central na história. Assim como um corpo físico, pensando no nosso, precisa da cabeça e a cabeça precisa do corpo para a execução dos seus comandos, Cristo, que é a cabeça, é a razão de ser da igreja. E Ele escolheu a igreja, o corpo, para agir no mundo. Cristo e a igreja formam uma unidade missionária no mundo hoje. Essa é a verdade. Cristo é central, a igreja é central, porque nós somos com Cristo uma unidade. Uma unidade. Agora eu vou amarrar esse negócio, né? Agora eu vou colocar os pingos nos is. Crente que não participa significativamente, que não se envolve, que não tem prazer em se reunir com a igreja, que não luta pela unidade da igreja, antes fala mal da igreja, despreza aqueles que também fazem parte do corpo junto com ele, não passa de um abestado ignorante, que precisa entender que o seu problema não é com o corpo, o seu problema é com a cabeça, o seu problema é com Cristo, que pelo plano soberano de Deus escolheu fazer isso para a ação e o cumprimento do seu plano perfeito. Cristo é a igreja. A igreja é Cristo em termos de ligados e unidos, formando uma unidade. Lembra de Paulo quando perseguia a igreja? Achando que ia acabar, achando que ia matar, achando que ia destruir, pensando que estava fazendo bem. Aí ele se encontra com quem? No caminho para Damasco. O dono da igreja. E achando que era alguma coisa, Jesus já dá logo uma rasteira nele, joga ele no chão, com a boca no chão, os olhos fechados. Qual que foi a pergunta que Jesus fez para ele? Por que me persegues? Não, eu não estou perseguindo o Senhor, não. Perseguir a igreja é perseguir Jesus Cristo. Então, quando a gente escuta assim, não, eu tenho problema com as pessoas, não é com Cristo. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Ter problema com pessoas e deixar de congregar, deixar de fazer o que é correto, deixar de glorificar a Deus, não é ter problemas com as pessoas, é ter problemas com Jesus Cristo, que escolheu relacionar-se com pessoas e usá-las para o cumprimento dos seus propósitos. Não tem como ter problemas com o corpo sem ter problemas com a cabeça. Não tem como falar mal do corpo sem estar falando mal da cabeça. Não tem como caluniar o corpo sem caluniar a cabeça. Não tem como ameaçar o corpo sem ameaçar a cabeça. Sem estar fazendo isso com Cristo. Sabe o que nos resta? Ou o que te resta? Arrepender-se, converter-se, pedir perdão, pedir, segundo o texto, vamos lá, iluminação, para que enxerguemos as coisas do jeito que Deus enxerga. Essa é a verdade central. Igreja não é acessório na sua vida. Igreja não é um artigo de luxo. Igreja não é uma agência onde você chega para cumprir os seus caprichos, seus desejos de ter aquilo que você gosta ou deixa de gostar. Igreja é se submeter a Jesus Cristo. Hoje está uma moda lascada de crente desigrejado. Não existe isso. Não existe, biblicamente falando, não existe crente desigrejado.
Existe ímpio desigrejado. Crente desigrejado, não. A igreja é universal. A igreja que é universal, ela é local. É universal no sentido de estar aqui e também em qualquer outro lugar do mundo. Mas ela é visível e palpável. Porque ela é a união de pessoas salvas que servem ao Deus da igreja. Então, irmãos, trabalhar pela unidade, pela edificação da igreja, não é algo que você se dar o luxo de escolher, de envolver-se ou não. Porque servir a Deus nesse momento da história é por meio da igreja. É por meio da centralidade da igreja na sua vida. Não tem como Jesus ser central na sua vida se a igreja não for central na sua vida. Não tem como. Olhe para a sua vida. Olhe para a vida das pessoas servindo na atualidade. Pessoas afastadas da igreja, pessoas desanimadas da igreja, não são pessoas firmes e animadas em servir a Deus. Pelo contrário. Pessoas afastadas da igreja, desanimadas da igreja, falando mal da igreja, são pessoas que estão distantes e frias para com o dono da igreja. Essa é a verdade. E domingo que vem a gente inicia capítulo 2, tá? Que é um outro assunto. Então estou parando mais cedo hoje, mas fechando a conclusão desse bloco de pensamentos. E que o Senhor nos ajude, nos capacite a lutarmos por Ele e lutarmos pela igreja. A servirmos, e servir o Senhor é servir na igreja e à igreja. Então que a igreja seja para você, não um clube de final de semana, não um acessório de luxo, mas que a igreja seja para você a maneira de servir a Deus hoje. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus te ilumine pela ação do Espírito Santo e que, iluminados, tenhamos condições de fazer uma leitura da perspectiva de Deus, não dos nossos achismos. Vamos orar? Pai, te louvamos, te agradecemos e te glorificamos, ó Deus, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é perfeito, não apenas em essência, mas tudo que o Senhor faz é bom e perfeito, Deus. Nós que temos dificuldades, nós temos os problemas, e nós pedimos neste momento, Deus, ilumine os nossos corações, abra o nosso entendimento, para que possamos enxergar as lutas, os problemas, da maneira como o Senhor enxerga, e poder glorificá-lo diante de todas as situações. Fortalece a igreja que é sua e que se reúne aqui em Moraes Prado. Edifica a igreja que é do Senhor. Dê a nós, ó Deus, a orientação, o comando e nos capacita a agirmos de acordo com essa orientação, para a glória do nome do Senhor. Nós te louvamos o privilégio de servir o Deus do universo e te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, que Deus te proteja, te guarde, leve em paz e segurança para casa, te dê uma boa noite de sono e uma excelente semana na presença do Senhor. Estamos dispensados ao toque do piano em uma oração silenciosa.